Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre o Segundo Reinado. Então, lá no canal no YouTube, ele vai estar Segundo Reinado, parte 2, né? Lei de Terras, a industrialização de Mauá e o processo para a libertação dos escravos, né? Aquele série de leis, né? Que no último encontro nós falamos que tem até um nomezinho, né? Leis para inglês ver. A questão do café, né? Como uma mola que vai impulsionar a economia, vai levar o Brasil de volta ao mercado exportador, como um porto de exportação fundamental na economia, tanto para a Europa e logo depois para os Estados Unidos. Então, vamos nessa, tá? Vamos trabalhar aqui o material do que eu tinha comentado que vamos trabalhar hoje. Esse aqui é o material. Lembra que no último encontro nós falamos sobre essa roupa, inclusive, que já veio também, ele vestido com isso aqui numa prova, inclusive, do Enem, né? Ele vestiu isso aqui em 2 ocasiões, para o início dos trabalhos legislativos e no final. Aqui mostra o café, né, muito importante no Segundo Reinado. Isso aqui, o trem, ele está mostrando o processo da industrialização, né? Tanto para escoar as produções, no caso agrícola, e agora não mais, usando somente as barcaças, né, as carroças. O Brasil está aí, navio a vapor, telégrafo, então nós estamos enquadrados nisso aí, né? Nós temos aí um governante poliglota que viaja o mundo. Uma curiosidade, ele foi vamos dizer, uma das personalidades que foram convidadas para a inauguração da Torre Eiffel. Estava lá, estava ele, estava Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada, estava Victor Hugo, o maior escritor vivo daquele momento, um dos seus livros importantes, ele descreve a Revolução Francesa, Os Miseráveis. Então, repara como era um cara intelectual, né? Vamos ver aqui. Seguindo um pouquinho, o que nós vamos ver aqui? Vamos lá. Para quem chegou agora, a gente está testando uma segunda plataforma, né? Para ver se essa daqui fica melhor e está agradando. Ele já está trazendo aí, nesse material, diferente do anterior, o café, né? Uma descoberta árabe que vai se dar muito bem, obrigado, no Brasil. Chega a confundir como se fosse algo realmente nosso, né? Ele vai trazer uma estabilidade política no Segundo Reinado, porque vai entrar grana. No Sudeste, o café começa a ser plantado no Rio de Janeiro, depois no Vale do Paraíba, em São Paulo, né, no Oeste Paulista, onde as terras lá são mais propícias, né? Rio de Janeiro vai ser uma área só de plantio de café, né? Muita da floresta nativa vai embora lá. Não esqueça, o café ele entra na região norte pela primeira vez, ele entra pelo Pará, e depois é que ele vai ser levado para o Sudeste. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Aquela parte do Espírito Santo também. Tudo vai ser só café. A Europa bebe muito café. O preço sobe, há muita procura e pouca oferta. Depois, os Estados Unidos entram na onda também de tomar café, substituindo o café como estimulante, né, que antes era tomada tequila, né, aguardente. Comentei isso num encontro anterior. Vale do Paraíba, latifúndio, monocultura e escravidão. Opa, lembrou até num termozinho lá do Brasil colonial, né? O plantation. E aqui também, de novo, né? Um plantio de um produto, basicamente, monocultura, em larga escala, latifúndio, com mão de obra escrava e voltado para o mercado internacional, né? Para a exportação. Esse é o termo, né, do nosso famoso plantation. Tem alguém dizendo assim, professor, me aceita, vamos lá, né? Dessa vez eu deixei aqui ele ligado, já está aceito. Olha aí, a turma chegando aí, perdeu só o iniciozinho, coisa pouca, coisa quase nada. Em 1870, o Oeste Paulista intensificou a produção de café. Para alguns historiadores mais apaixonados, né, na verdade, mais, vamos dizer assim, aguçado, é essa data que marca o início do fim da monarquia, né? Série de acontecimentos que virão a partir daí vai colocar fim
A monarquia. Então, a monarquia ela não caiu no dia 15 de novembro de 1889. É uma série. É que nem a libertação dos escravos. Ela não ocorre exatamente, né, no dia 13 de maio. É uma força de expressão, é claro, né? Ela ocorre devido a uma série de processos. Foi algo que foi acontecendo, né? Foi amadurecendo. O Oeste Paulista intensificou a produção cafeeira e se adaptou às novas condições de produção. Aquela ideia que nós comentamos no último encontro, a diferença deles, né, para os outros produtores, eles já tinham uma visão mais moderna, mais capitalista, ele já sabe que necessita de mais mão de obra, e mão de obra também especializada com vontade de produzir. Já estão usando os imigrantes, mesmo antes da lei do Eusébio de Queiroz, que coloca fim ao tráfico negreiro. Bem antes eles já estavam trabalhando. Inclusive, bem antes mesmo, já teve um senador, o Verqueira, que tinha uma fazenda numa cidade hoje chamada Limeira, é um cara que vai trazer aqui os imigrantes bem antes, 3 anos antes, em 1847. Ele já traz imigrante, né? É o primeiro a trazer uma ideia de trabalho nas lavouras de mão de obra livre. Vai enganar os imigrantes, a gente vai falar isso mais tarde. Só se não der tempo, para você tiver curiosidade, eu estou falando de uma coisa chamada o sistema de parceria, tá? Esse Verqueiro, na verdade, ele é um português que vem para o Brasil lá com seus 22, 25 anos e vive aqui até a sua morte, 80 anos. Vai assumir vários cargos, inclusive regente, deputado constituinte. Em 1823, ele vai ser também preso, vai ser destituído, era se ligado com os Andrada, mas vai estar sempre do lado do poder, né? Vamos lá. O Oeste Paulista intensificou a produção cafeeira e adaptou novas condições de produção. O fim do tráfico, novas tecnologias. Novas tecnologias, o que é isso, Rod? Ele está transportando o café agora em trem. O café chega mais rápido para ser vendido, enquanto o Vale do Fluminense, enquanto outros produtores, inclusive de Minas, estão levando ainda em barcaça, em carroça, eles já estão levando de trem. Muito mais rápido, né? Já faz a venda mais rápido, já entrega com maior qualidade. Se o cara vai guardar no armazém ou mandar no navio, é problema de quem comprou, mas ele faz a entrega mais rápido. Então, ele já tem uma visão mais moderna, a administração dos negócios. E são eles que começam a se incomodar com a monarquia que trava, né, aquela liberdade de ação das províncias, né, que serão chamadas mais tarde de Estado. Inclusive, aqui que vai nascer um partido forte, né, republicano, Partido Republicano Paulista, que vai ser um dos alicerces daquela famosa política do café com leite, São Paulo e Minas, vai nascer aqui. Esse partido vai durar até 1930, com a entrada de Vargas, ele acaba. Substituição da mão de obra escrava, foi introduzindo o imigrante europeu, ele já sabia que havia cada vez mais necessidade de mão de obra, estava aumentando a área do plantio, e a mão de obra cada vez ficando mais difícil. Ela começa realmente a ficar complicada a partir de uma lei inglesa chamada Lei Bill Aberdeen, de 1845. Vamos lembrar que eu já falei, vai aparecer depois aqui. Qualquer navio transportando escravos da África, negros, para a América ou para qualquer parte do mundo, seria aprisionado e o navio seria levado para a Inglaterra e a tripulação seria julgada. 5 anos depois, o ministro da Justiça resolve colocar fim, né, ao tráfico negreiro intercontinental para o Brasil. O ano é 1850. Nós temos aí 5 anos depois da Bill Aberdeen. Nós temos a lei Eusébio de Queiroz. E aí, acabou-se. Com 1845, o negro já estava cada vez mais difícil e caro, e ele precisando, então já havia, né? Antes de 1850, a lei do Eusébio de Queiroz, o senador Verqueira já estava trazendo, em 1847, os primeiros imigrantes para trabalhar em São Paulo, em Limeira, na sua fazenda. Vai dar maior merda, maior confusão. Vai enganar eles. A gente vai já comentar isso aí, tá? Além da Europa, o café começa a ser vendido também para os Estados Unidos. Aí vai dar um boom, né? Ele não consegue. Observa bem, o cara fez o café, ele vai tomar de novo, tem que fazer de novo. Então, aquele pó não usa, né? Não é retornável. Então, é uma coisa que toda vez vai precisar.
assim como o tabaco, assim como o algodão que fez a roupa. Eram produtos que aumentavam a necessidade do uso e eu não usava ele de novo. Então, vamos ver aqui. A expansão do café, ele vai mostrar aqui algumas áreas, não interessa muito para a gente, né? Depois a gente vai ver isso com mais calma aí. Ele vai mostrar também aí como aumenta, né, a produção do café. Ela vai produzir tanto que em 1906, né, os governadores de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro vão ter que sentar e dizer: espera lá, o que a gente vai fazer aqui? Estavam produzindo demais, os preços começaram a cair, tá? É o convênio de Itaboaté. Um deles, inclusive, será presidente da República, o primeiro de cor escura a dirigir o Brasil. Nino Peçanha. Bem, a Era Mauá, o surto. Lembrando que a Era Mauá é um conjunto de situações. Lembrando o último encontro, né? Nós temos uma lei que vai acabar aquele livre comércio, né? Do cara chegar aqui, vender como ele quiser. O Brasil passa a fazer o chamado protecionismo, sob taxa nos produtos, de 30% a 60%. Tá? É a lei Álvares Branco, né? Fazer com que essa tarifa Álvares Brancos, fazer com que os produtos manufaturados comecem a chegar mais caro para possibilitar a produção e a concorrência do produto feito aqui dentro com relação ao produto feito lá fora. Entenda-se, leia-se, Inglaterra. Tá? Essa tarifa Álvares Branco é uma tarifa de cunho protecionismo. Vamos lá. E vocês vão observar que o que eu estou falando, né, não sei se nesse encontro vai dar para olhar as questões, porque só é uma aulinha, é muito rápido, mas já está reservado as questões para você olhar isso aí, escuta o que eu estou falando. A aula daqui a pouco vai estar no canal e lá você olha de novo. E eu quero que você diga: puxa, o Rocha falou isso. Depois tem a Silva Ferraz, que é uma outra que vai fazer com que os produtos, a matéria-prima, né, ferro, ferramenta, né, que vai ajudar a produzir os manufaturados, né, matéria-prima para os manufaturados, entre mais barato. Então, repara bem, o produto pronto entra mais caro e os materiais para produzir ele entra mais barato. Então, vai dar para produzir aqui, vai dar para ter indústria de manufatura, tá? Em meados do século XIX, surgiu um novo personagem, o empresário, evangelista, Ireneu Evangelista, barão e depois visconde de Mauá, o cara que dominou tudo, né? Das ferrovias sul, sudeste, as embarcações a vapor do norte, tudo era dele, né? Ferrovia, telecomunicações, né? O controle sobre o telégrafo era dele, banco era dele, estaleiro para produzir navios era dele. Então o cara tinha tentáculos em todo segmento, né? Vai quebrar depois. Mauá construiu ferrovias, criou indústrias, bancos, companhias de seguro, navegação e mineração. Então repara que o cara conseguiu abarcar muita coisa. Lembre-se, olha aí que nós falamos agora, tarifa Álvares Branco, a tarifa do protecionismo, acaba com o livre-cambismo, que o produto vai entrar aqui sem concorrência, sem ser tarifado devidamente, entrava barato, resumindo. O cara podia trazer e vender o que ele quisesse barato. Aqui não, dependendo do produto, as tarifas seriam diferenciadas. Se é um produto que eu vou produzir mais aqui, ele paga mais caro, de 30% a 60%. Colaborou para a criação das indústrias. Agora vai dar para produzir, antes não dava. Eu comprava, né, os meus insumos para produzir o que eu queria muito caro. E o produto entrava muito barato, então não dava, quebrava. Agora o produto vai entrar caro e os insumos vão chegar mais barato. Aí eu posso produzir e concorrer com os produtos que vinham de fora. Só para você entender como isso é importante, tá? O fim do tráfico negreiro vai ser outro boom. Vai ter um dinheiro que antes era destinado para uma situação que era o tráfico negreiro, muito caro, né? Nesse momento, o preço já tinha subido bastante, né? A partir de 1845,
E a partir de 1950, pronto, não pode de jeito nenhum. E aquele dinheiro que era para lá vai ser jogado também na indústria, tá? Vai ser jogado também no mercado interno, melhoria das cidades e tudo. Então, nós temos um dinheiro a mais. Então, vamos ver os passos para o fim do tráfico negreiro. Depois do fim do tráfico negreiro, o que vai ocorrer é o contrabando. Em 1845, um parlamentar inglês decretou a lei, o nome dele era esse, por isso o nome Lei Bill Aberdeen. Né? Era uma questão de humanidade, ele dizia em sua lei, né? Era inadmissível, né, ver o negro daquela maneira, que não um ser humano. Na verdade, eles queriam uma sociedade de consumo. Continuaram racistas. A Marinha Inglesa poderia aprisionar, olha só que eles falaram, uma lei de fora mandando nos países, a qualquer navio negreiro e levar sua tripulação para ser julgado em Londres. E aí, professor? E aí, ficou caro, né? Ficou arriscadíssimo você fazer aí um investimento para trazer. Lembra muito a queda de Constantinopla, em maio de 1453, pelos turcos otomanos. Os navios europeus que iam buscar as especiarias não dava mais para passar. Aquele que conseguia burlar e passar podia ser bombardeado ou pego na volta. E daqui a pouco ninguém queria mais estar investindo ali. Por isso veio as grandes navegações. Ficou caro, ficou arriscado. Aqui também. Ele praticamente obrigou todos os países que ainda tinham trabalho escravo. Vamos lembrar que na América uma boa parte já tinha acabado com essa história, né? De tráfico. O Brasil é um dos últimos a sair disso aí. Resultado, o preço do escravo duplicou. Mas por que vai ficar caro? Por causa do investimento de risco. Né? De risco. O cara vai, pega, vou inventar aqui, tá? Ele vai investir 10 mil reais para montar o barco, né? Comprar os produtos para troca, né? E vai. Entenda, suprimento e tudo. E se quebrasse? E se fosse pego? Já era o dinheiro dele, barco e tudo. Então era arriscado. Tá? Estou botando um preço simbólico só para a gente imaginar. O cara pega todo o dinheiro dele, ou o dinheiro que ele pegou emprestado, investiu naquela coisa e não pode não voltar. Por isso o escravo começa a ficar, porque já não chega na mesma quantidade. Como a procura é grande dessa mão de obra, porque está aumentando a área de plantio e a oferta está diminuindo, o preço subiu. Por isso que alguns, principalmente do Oeste Paulista, já começam a abrir mão desse trabalho, tem, mas já não coloca ele como principal, e começa a pagar também colonos salariados, começa a trazer gente de fora, os imigrantes. Resultado, o preço do escravo duplicou. Em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, lembra que era um ministro, né? Na verdade, era um jurista, que era ministro, e fez a lei, com um discurso bonito, né? Façamos nós essa lei, é uma questão de soberania, antes que sejamos obrigados a engolir, a aceitar uma lei estrangeira, disse ele ao parlamento quando defendeu a sua lei, esse ministro. Na verdade, como eu já disse no encontro anterior aí, o Brasil, de certa maneira, já engolia, sim, goela abaixo, uma lei estrangeira, Bill Aberdeen. E ele acaba com o tráfico intercontinental. Cuidado, tá? Dentro do Brasil, a venda estava liberada, né? A interprovincial. Não podia mais comprar um negro vindo da África. Não podia porque pressionado pela lei Bill Aberdeen. Então acabou-se. A partir daí, não chega mais negros da África para o Brasil. E aí, desesperadamente, eu preciso de imigrantes, né? Em 1850 já era. Em 1847, um senador, né, o que eu falei, o Verqueira, já estava trazendo pelo sistema chamado parceria, né? Quando chegar aqui eu vou comentar como ele enganou os imigrantes, mas ele foi o primeiro a introduzir essa ideia da mão livre assalariada no Brasil. O fim do tráfico negreiro liberou recursos para ser investido em outros setores, principalmente no meio urbano, aquele monte de dinheiro, agora ele vai urbanizar casas, avenidas, praças, tá? Era um dinheiro que outrora estava sendo aplicado na compra e no comércio dos escravos. Então, nós temos dinheiro sobrando. E ele mostra aqui, né, um dado estatístico interessante,
a queda do travo negreiro, o boom que ele dá, e depois como ele vai começando a cair, né? Se você observa, a queda começa a ocorrer justamente após 1945, Bill Aberdeen. Olha como o efeito dele é forte. Em 1850, já quase não vinha. De 60 mil, já tem 23 mil. Caiu, né? Praticamente um terço da quantidade de escravos que vinham antes. A partir de 1851, quase zero. Ainda tinha uma coisa chamada o contrabando de negro. Lembra que eu contei até a história de Porto de Galinha, que está envolvido nisso aí? Ainda ficou, e depois já era. Ele podia ser preso no meio do oceano pelos ingleses, ou ser preso aqui e ter os seus escravos recolhidos, se ele pegasse aqui uma guarnição no Brasil. Então, o risco ficou cruel, aí não teve mais jeito. E aí o Brasil tem que se render aos imigrantes. Totalmente, porque já tinha começado antes, né? Principalmente a parte do São Paulo. Lei da Terra. Lei da Terra ela vai ocorrer logo depois, né, da Lei Bill Aberdeen. Na verdade, você pode entender, né, Lei da Terra ou Lei de Terra, dependendo do livro, ele usa esses dois termos, né? Da ou de terra. Na verdade, isso já tinha sido tentado, né? Já tinham dado os primeiros passos, Dom João VI, Pedro I, né? Quando Pedro I chegou a suspender, né, as Seis Marias, né? Mas quem tinha continuava. Aqui, né, definitivamente acaba as Seis Marias. Aquelas terras que eram doadas pelo governo. A partir daqui não tem terra doada, né? Tem posse, tem o que comprar e ir no cartório. Mas, no fundo, a lei de terra ela vai acabar com muitos pequenos proprietários que não tinham nada legalizado e tinham que legalizar a terra. E as terras não legalizadas foram a leilão. Ele tinha prioridade, mas ele não tinha dinheiro. Quem comprava, o grande fazendeiro. A lei de terra, mais tarde, esse dinheiro vai ser 20 anos depois, eles vão começar a pegar esse dinheiro para investir na vinda de imigrante para o próprio fazendeiro que comprou as outras terras. Ele vai comprar as terras com esse dinheiro e o dinheiro vai trazer imigrante para trabalhar com ele satisfeito. Olha como ele vai ficar feliz, né? Como aí só os grandes foram beneficiados. Entendeu? O fazendeiro tem que estar bancando a vinda do imigrante. No início, eu falei que é o sistema de parceria, ele engana o imigrante. Eu vou falar agora. Ele traz o imigrante, muito parecido quando os nordestinos foram para os seringais, no Acre. Quando eles chegavam lá, o cara já trazia uma lista. Está devendo tudo isso. Mas como? A viagem, a comida, café, almoço, janta. Agora vamos no barracão, que era o depósito, só podia comprar lá. Lá no sistema de parceria também era assim. Também era assim. O cara era obrigado a comprar só do dono da fazenda. E tudo era cobrado um juro maluco. Resumindo, o cara era praticamente um escravo. Né? Porque no sistema de parceria ele não recebe, ele tem que trabalhar para pagar a despesa que foi gasto com ele. Resumindo, vai ter uma revolta em São Paulo, inclusive na fazenda desse senador Cerqueira, e o que vai acontecer? A partir daí, todo mundo está precisando cada vez mais de terra e vai mudar, o governo já vai arrumar, alguns fazendeiros já vai vir sem nenhuma despesa. Mas no início, ele também não gasta, mas tudo que foi gasto com ele será cobrado, né? Por isso que era chamado sistema de parceria. O fazendeiro bancava tudo, mas quando o cara desembarcava aqui, ele estava devendo até a alma. O que ele tinha para fazer dinheiro? Uma terra que não produzia. E ele tinha que trabalhar de graça na terra do fazendeiro para produzir o café, para ir pagando o que ele deve. Resumindo, não pagava nunca. Chegou na Europa essa informação. Inclusive, lá o que vence hoje a Alemanha, né, o reino germânico, lá proibiu, né, a vinda de imigrantes para o Brasil, né, que estavam sendo lesados, enganados. E aí, com o dinheiro da lei de terra, o governo vai começar a bancar. Né, esse imigrante vai chegar sem estar devendo, e inclusive vai receber, né, vai ter um salário, né, ou por produção, ou mensal, aí algumas fazendas vão fazer diferente. Mas ele entra sem estar devendo e passa a receber todo mês uma quantidade de dinheiro. Antes, não. Ele tinha que pagar tudo que ele devia para poder conseguir fazer alguma coisa para ele. Nunca. Estava devendo. Parecia aqueles servos da Idade Média.
Decreta a lei de terra, estabelecia que o governo não poderia mais doar terra, Seis Marias, somente vendendo em leilão público, e que os proprietários deveriam registrar em cartório. Os latifúndios passam a ser oficializados, né, registrados. E aí, aquele imigrante que já tinha comprado uma terrinha, né, ou aquele pequeno colono que não vai conseguir registrar, vai vender a terra para o... Vai vender a terra ou vai perder, que na hora do leilão ele não vai ter dinheiro. A imigração, com o encarecimento dos escravos, antes de encerrar o tráfico negreiro, os fazendeiros paulistas passaram a estimular a imigração da mão de obra livre. Então, eles tinham livre, imigrantes e escravos. Aí vem um sistema de parceria que eu comentei agora, do senador Campos Vergueiro, para levar os caras para trabalhar na fazenda dele, onde hoje é o município de Limeira, em São Paulo. Era uma fazenda que ele consegue com o sogro dele, que era um alto militar, Seis Maria, não deu um centavo. Ele depois consegue uma outra, de graça de novo. E eles têm aí... Mas lembra que esse cara aqui foi o deputado constituinte em 23, ele foi regente da regência trina provisória em 1831, fez parte do Conselho de Estado em 1832. Então, o cara que estava sempre no poder, tá? Então, vai fracassar. Aqui não disse, se você for ler só isso, fracassou por quê? Porque os imigrantes foram enganados. Né? Lembra quando eu comparei com um seringueiro? Estava sempre devendo. O seringueiro chegava feliz, eu ficar rico e tal, trabalhar na Amazônia, tem comida, tem dinheiro, tem terra, tem água, né? Estava devendo para os donos de terra, né? Os seringalistas. Aí ele tinha que comprar lá no barracão o arroz, as ferramentas, ele não podia plantar, hein? Para quem não sabe essa história lá dos primeiros seringais, o cara era proibido plantar milho, feijão, tinha que comprar tudo e caro. Ele estava sempre devendo. O imigrante foi tratado como escravo, só que eram uns caras lá de fora, né? O que é isso? Era essa mão de obra que estava sobrando na Europa, já era o efeito da Revolução Industrial, tá? Nós já estamos dando aí a transição da primeira para a segunda Revolução Industrial. Por fim, a partir de 1870, o governo paulista passou a custear a imigração. Agora é um sistema de colonato, né? Ele vai pegar a terra, ele vai receber, ele vai trabalhar a produção dele, uma parte ele vai dar, outra parte ele fica. Mas como é que era o sistema da parceria? Ele pegava uma terra improdutiva, cara, toma isso, né? O que tu conseguir aí é teu, e tu vai trabalhar aqui para mim, como se fosse uma corvéia permanente. E aí não dava certo. Além do que estava devendo juros, cobravam toda a viagem, todas as ferramentas caríssimas, só podia comprar lá do fazendeiro que vendia ferramentas e o mantimento. E agora, a partir daqui, cada vez mais precisando de mão de obra, o mercado está quente do café, e aí eles têm que agradar o imigrante para vir. Então, ele entra sem dever e já recebendo. E aí eles, né, chegando, algumas fotos da época, né, chegava ali no Rio, chegava em São Paulo, entrava num trem, nem conhecia a cidade, ia direto, e trabalhava direto, produzindo todo mundo junto, a família, geralmente eram grupos familiares, né, inclusive produzindo muito mais do que o escravo, porque eles estavam estimulando, né, eles iam receber. Na parceria, eles iam pagar a dívida, que não acabava nunca. Abolição da escravatura. E aí nós temos, em meados do século XIX, a escravidão era, além de desumana, dispendiosa, começou a ficar caro. O trabalhador livre tornou-se mais lucrativo. Pessoal, em algumas fazendas, vou contar uma coisa para vocês aqui, talvez alguns não saibam, já estava difícil o escravo, né? Estava sendo um artigo de luxo. Alguns fazendeiros faziam agrados para que aquele escravo dele não tentasse fugir. Por exemplo, tinha fazendas que o escravo já tinha um lotezinho para ele, né? Vou usar um termo da Idade Média, uma gleba, um pequeno lote de terra, onde ele podia plantar, criar. Olha uma coisa boa para o fazendeiro. Já não gastava com comida, com aquele... E aquele escravo tinha possibilidade de se alimentar melhor. Ele vai plantar o que ele gosta de comer e criar. E ele já não trabalhava a semana toda, ele tinha ali a metade do sábado, ou o sábado, ele tinha um domingo todo, para poder trabalhar na terra dele. Conclusão, esse escravo não dava problema,
esse escravo não tentava fugir, ele não precisava estar pagando um vigia por escravo, o capitão do mato, né? Porque era melhor segurar aquele cara que já dava uma produção para ele não gastava um centavo. E agora, nem com comida. Claro que não eram todas as fazendas que faziam isso, né? E tem na cidade, lembra que eu contei no outro encontro, o escravo de ganho, aquele que sai de casa, se arruma e vai trabalhar numa repartição, abre porta, você viu um cafezinho, e o pagamento do mês vai para o patrão dele, né? Às vezes ele fazia um acordo, tirava uma parte do pagamento até ele pagar a sua liberdade, que é a sua carta de alforria. Ou então ele ia sair, vamos pensar nos dias atuais, vai trabalhar ali no lavador de carro, no churrasquinho, franelinha, no final do dia ele dava o dinheiro para o patrão. Isso ocorria, claro, mais na cidade. Como era o nome disso? Rocha chamado negro de ganho. Os abolicionistas, chamados de Caifás, e principalmente os escravos, tiveram um papel importante no processo da abolição. Lembra que eu falei? A abolição não foi... Aquele foi um ato final, 13 de maio de 1888. Uma série de acontecimentos que vão ocorrer, né? Ao longo desses, digamos, 20 ou 30 anos antes do fim da monarquia e o início da república, né? Que ele vai acabar um ano antes do final da monarquia, em 1888, e a monarquia acaba em 15 de novembro de 1889. Abolição, lenta, gradual e progressiva. Isso aqui é uma... Com toda certeza, o cara que escreveu isso aqui, que fez esse material, ele lembrou de uma frase de Ernesto Geisel, o penúltimo presidente do período do regime militar no Brasil. Chegou com ele um repórter e perguntou: senhor presidente, e a abertura virá ou não virá, né? A abertura era acabar ali com a lei que proibia o opositor de voltar ao Brasil, os exilados, os presos políticos e tudo. E ele falou: ela virá, mas será lenta, gradual e segura. Entrou para a história e já teve aí dezenas e dezenas de concursos públicos da vida. Lenta, gradual, o nome disso chama-se distensão. Ano retrasado, né? Três Enems atrás, ela teve também no Enem aí, essa palavrinha. A abolição no Brasil foi lenta. Lembra? Ela não é dia 3, ali foi a parte final. Ela foi resultado... Por isso nós vamos descobrir aqui que não é bem, né, a libertação dos escravos que vai... Pô, o cara ficou puto naquele dia e vai derrubar a monarquia. Vai ser mais de um ano depois. Né, o fim da escravidão viria, era fato. Né? Nós era praticamente o último país no mundo que ainda tinha oficializado a mão de obra escrava. Então, era uma questão de tempo. Foi lenta, dando tempo suficiente para que os latifundiários se adaptassem. E ele vai mostrar aqui uma série de leis, é importante aqui, né? Se vier no teu concurso, tu chegar lá e gabaritar. Ele está usando até 1850. Eu até usaria 1845, Bill Aberdeen, uma lei estrangeira já agindo aqui, porque é ela que vai provocar essa. Né? Se fosse eu, ainda botava aqui, ó, tá? 1845, Bill Aberdeen. Ela que provoca essa. Aqui proíbe o tráfico negreiro. Intercontinental. Lei do ventre livre, lei do sexagenário, essas duas são as chamadas leis para inglês ver. Tem uma outra ainda, antes da independência, mas essas aqui que são as presentes em concursos, né? E vestibulares. Lei Eusébio de Carvalho, lei do ventre livre. O escravo ficaria com o seu senhor até 8. Tá vendo? Mas como foi que ela foi vendida para fora? Nasceu, tá livre, não tem mais criança escrava. Era bem assim. O escravo ficaria com o seu senhor até 8 anos e trabalhando. E seria liberto mediante uma indenização. Pô, mas a mãe é escrava, o pai é escravo. Quem é que vai pagar essa indenização? Era eu que ia lá? Claro, né, na cidade houve grandes movimentos. Eu lembro muito de uma mulher da qual eu estimo muito, a história dela me encanta, né? Uma mulher além do seu tempo, Chiquinha Gonzaga, né? A primeira maestrina no Brasil. Ela fazia partitura de música, vendia para juntar o dinheiro e comprar negros escravos para poder dar liberdade. Uma mulher além do seu tempo. Chiquinha Gonzaga, escutem. A primeira
machinha a ser gravada no Brasil foi uma machinha escrita por ela chamada O Abre Alas. Bem, então, vamos seguindo aqui. Lei do ventre livre, o escravo ficaria livre do seu senhor, uma indenização. Se não pagasse, ia trabalhar até 21 anos, aí sim, já pagou. Entendeu? O ventre livre, na prática, o cara já saiu de lá, né? A parte ainda forte da produção toda, ele está escravo. Aí sai 21 anos, o cara pega teu beco. E a mamãe e papai continua, quando der 60, tu volta para buscar eles, quando eles estiverem. Aguentava até 60? Sabe Deus, né? E ele ia para onde? Só era isso. O governo não tinha, nem aqui e nem depois da Lei Áurea, tá? Não havia, assim, aquele cuidado de o que fazer com esse escravo que ganhou a liberdade, né? Vamos arrumar um trabalho para ele? Não, ele está livre, tchau. Aí veio a lei do sexagenário, que muita gente erroneamente pensa, fez 60, o escravo, ao atingir 65 anos, seria liberto, né? Poderia ser até antes, mas teria que pagar uma indenização. Tinha dinheiro? Não tinha? Continua. Chegava a 65, poucos brancos conseguiam, poucos, a expectativa de vida era bem menor, né? Entre 45 e 50. Tinha gente que chegava, tinha, claro, todo lugar tem, né? Mas a expectativa de vida não era nem do Brasil, era do mundo aqui, mais ainda, né? Um negro, não era qualquer negro que chegava aqui, não. Então, na verdade, era migué. Por isso ficou chamado leis para inglês, porque era uma pressão inglesa. E ele vende, olha, aqui tá bacana. Criança não tem escravo nem velho, né? E você viu que não é verdade. Até que em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que é a abolição, eu tive, né, a satisfação, né, porque não do escravo, mas da liberdade de estar no lugar, de respirar o mesmo local onde ela assinou. Vou mandar para vocês, inclusive, uma placa que tem na sala lá. Infelizmente, a caneta está num outro museu, numa outra cidade, né? Não deveria ficar no mesmo lugar onde ela assinou. Abolia definitivamente a escravidão. Ela sabia, né, que isso aí daria um impacto muito forte nos opositores, né, que principalmente grandes fazendeiros, e que teria retaliação. Mas repara bem, a República só vem depois de um ano, em novembro do outro ano, tá? Aqui é maio de 88, e a República, novembro de 89. A Lei Áurea não previu, porém, nenhuma proteção social ao escravo. Está livre, pega o beco. Pelo contrário, eles foram marginalizados e muitos se envolveram com a criminalidade ou viraram mendigo, tinha que comer. Contar uma coisa para vocês aqui, relatos. Alguns fazendeiros, né, desse que acha que existe uma raça superior, ainda hoje tem gente, mundo afora, Brasil mesmo, não vamos nem sair daqui, né? Tem aqueles pedantes, né? Tipo daquele dos Estados Unidos que saiu da todo, acha que vai morrer, vai ficar diferente. Tinha fazendeiro que fez o seguinte, até ficou meio quebrado, mas ele achava inadmissível pagar um escravo, né? Quando veio a libertação, ele não admitiu. Outros acertaram, deram salário. Outros fazendeiros chegaram, não tenho condições, vocês podem ficar aqui, continua aí, tem comida, tem a morada, aceita. Alguns aceitaram, outros queriam aquela tal liberdade, né? Eu quero sair. Sair para onde? Mas então, repara que há muitas situações. Há fazendeiro que não admite nem um escravo lá, porque para ele pagar um negro era vergonhoso, era humilhante, e outros negociam, porque já tinha uma certa relação com aquele escravo. O cara continua naquela situação, ele tem a morada, ele convence ele, ó, pagar não tem, posso dar um trocado quando sobrar um pouquinho, o negócio está difícil. Todo patrão, o negócio está difícil. Está sempre em crise, patrão, né? Não tem essa coisa. Não foi desde a Dilma, Temer, esse que está aí, o outro que vai vir, né, do outro, o cara vai sempre inventar alguma coisa, ele nunca diz que está ganhando bem. E aí, são essa situação. A lei deveria prever algo para o escravo, né, uma compensação, né, uma proteção por parte, não. Ao contrário, quem vai ser beneficiado é o fazendeiro, né, será, né, a lei prevê, inclusive, aí, indenização por parte do governo, né, imperial para os fazendeiros que ficassem os seus escravos. Então, repara bem, né, que só foi bom para um lado. Tanto que se você olhar aqui bonitinho, vê que você entende aqui, né?
Aqui a Chasta aqui, feita. Aqui a princesa Isabel já assinou a Lei Áurea e diz, é a lei que acaba com a escravidão. Leva para sancionar, quer dizer, leva lá para dar a canetada de sancionar a lei que eu já fiz. Aí o negrinho aqui já se sentindo liberto e diz, fazer o favor de quem, hein? Como ele diz, ei, eu não sou mais escravo, peça, né? Aqui também mostrando, né, o índio, o negro, assina aqui, mas eu acho de todas essa mais interessante, né? Viva a abolição, né? Os brancos, né, fazendeiros, banqueiros, comemorando, né, no baile, mas quem está servindo ele? Limpando o chão, na cozinha, garçom, os negros. Nas novelas, né, nas minisséries, quem é a cozinheira? Lá no sítio Pica-Pau Amarelo, né? Quem era a cozinheira, né? Que é a Anastácia, né? Nos Trapalhões, quem era o engraçado que não queria nada? Mussum. Então, repara que no Brasil eles sempre empurraram goela abaixo essa ideia da discriminação, né? Ainda temos muito que trabalhar. Aí nós temos a ideia republicana. Lembra que eu disse que a partir de 1870 muita coisa será fundado o Clube Republicano no Rio de Janeiro. O Manifesto Republicano será escrito, redigido por Quintino Bocaiúva. Tem rua em quase todo lugar, inclusive em Manaus tem, no centro da cidade. E publicado em dezembro de 1870, no primeiro número do jornal A República. Em 73, o fechamento do jornal A República do Rio, porém, será fundado o Partido Republicano Paulista, em 1873, vai durar até 1930, né, uma vida longa. Ele é feito em Itu, né, grande produtor de café. E aqui nós temos algumas questões que serão crucial para o fim da República no Brasil. Eu vou só pincelar, porque, na verdade, eu vou comentar ela num outro momento. Tá? Vamos ver se... Vou fechar aqui bem rápido. Depois, num outro encontro, eu falo um pouquinho melhor. A questão religiosa. Bem, o nosso imperador era maçom, o Papa já tinha feito... Se você observar aqui, a figura aqui era como se fosse o próprio Papa, né? E aqui uma palmatória, ele dando um castigo ao imperador. A chave é essa. Já caiu também em concurso esse desenho, tudo. O bispo de Olinda e de Belém serão dois bispos que serão castigados. O bispo de Olinda afastou de sua diocese dois padres que recusaram se abandonar a maçonaria. O Papa já tinha baixado uma norma, né, que nem um padre poderia ser maçom, nem um membro da igreja. E impediu a celebração de casamento de um cidadão. Aqui foi a gota d'água. Eu imagino, né, assim, um curioso da história, que esse cara possivelmente era um cara muito forte na maçonaria. Ele foi casar o bispo de Negado, até maçom. E alguém se doeu por ele. Simplesmente era uma das figuras mais importantes a nível mundial da maçonaria. Visconde do Rio Branco. Aquele mesmo que vai negociar a compra do Acre para o Brasil, né? Tanto que nós temos aí o Rio Branco, nós temos algumas homenagens a ele aí. O Visconde de Rio Branco, que foi o que fundou e criou o Itamaraty, morre lá dentro, inclusive, né? E era um cara muito respeitoso, muito conhecido, moralista. Ele simplesmente manda prender 2 bispos. Tu imagina prender bispo no Nordeste? É pedir confusão. É pedir para dar confusão, tá? E ele vai. Pô, no Nordeste, há muito tempo atrás, os caras não queriam matar o Frei Caneca, lembra? Por que não queria? Não queria porque era perigoso, né? Era perigoso mexer com a igreja. E ele aqui simplesmente mandou, né, prender e colocar eles em trabalhos forçados, né? Eu estou observando aqui que o mestre Luiz já está chamando vocês. O Visconde de Rio Branco mandou prender o bispo de Olinda e do Pará, que foram condenados a trabalhos forçados por 4 anos. Aí, imperador, meu Deus, que foi que tu fez? Tu acabou comigo, parece nosso presidente, né? Quando um dos filhos dele fala uma coisa, ele fala assim, vocês me acabam. Aí ele, para não fazer, no contrariar, o cara que era o grão-mestre dele, né? Um cara das relações internacionais, né? O Barão do Rio Branco, ele tentando amenizar. O imperador mandou aliviar a pena para o encarceramento simples, para não tentar agradar os dois. Na verdade, não agradou nenhum dos dois. E assim libertaram em 1875.
né? Repara bem que ele vai ficar um tempo menor preso, 3 anos, não 4, e não no trabalho forçado. Mas aí o estrago está feito. A igreja rompe. Essa é chamada questão religiosa, a outra é chamada questão militar. São os dois, é assim que cai no concurso, questão. São as duas situações que vão, na verdade, influenciar muito forte para a derrubada da monarquia no Brasil. Ele perde apoio da igreja e perde apoio dos militares que vieram no Paraguai, assim, exigindo mais. Eles eram proibidos, inclusive, de se manifestar na imprensa, concorrer a cargos políticos, né? Só que eles ganharam a guerra, então chegaram com moral. Vai ser chamada a questão militar. Vai ser criada aí uma coisa que existe até hoje, o clube militar. É o que vai promover a República, vai ver a Revolução de 30, vai fazer alguns golpes, como de 64, que se comemorou aí, o golpe militar. Então, esse clube militar vai estar até hoje, né? Ele vai ser vamos dizer assim, vai ser dentro dele que vai nascer uma das revoltas da República Velha, que é o tenentismo, mas isso é um assunto para um outro momento, tá? Um outro encontro nosso. E aí, logo mais, vocês vão ver esse material no canal do Rocha, Valdir Rocha.